Eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão comparecendo hoje aqui nessa live e que muitos de vocês perceberam que nessa quarentena eu quis tirar um projeto meu do papel, que era trazer informações de maneira clara, simples e objetiva para vocês. Muitas delas têm relação com o direito e eu queria trazer essas informações principalmente para quem não é da área, porque isso é essencial no dia a dia. Mas, especificamente, no último mês, eu foquei na inteligência emocional e eu queria trazer uma frase muito bacana do Emiliano Brasileiro, que ele diz que o conhecimento provém da inteligência racional, enquanto que a compreensão, ela provém da inteligência emocional. E uma professora minha me indicou 3 cursos da plataforma online da Harvard que focam só em inteligência emocional. E eles tratam 3 aspectos: a felicidade no ambiente de trabalho, a emoção e... Calma, vou lembrar, tô nervosa, gente. A emoção, a felicidade no ambiente de trabalho e a liderança. E esses cursos são desenvolvidos por 2 professores que trabalham há 20 anos na área, que é a professora Emiliana Simon Thomas e o professor Keltner, que inclusive eles ajudaram no processo de criação das emoções naquele filme Divertidamente, da Pixar. Então é bem bacana, para quem conhece, tem interesse, pode ir atrás. E você sabe como as emoções se manifestam em você? Existem 3 blocos de construção das emoções, que é o biológico, a consciência e a exteriorização, que são as expressões. O biológico, ele tem a ver com o nosso sistema nervoso central, tanto o sistema nervoso simpático quanto o parasimpático. Um vai inibir e o outro vai estimular. E você percebe isso quando você tá nervoso e sente suas mãos suando, quando você sente que o seu coração tá batendo mais rápido e aumenta o fluxo de sangue, quando você fica com as bochechas vermelhas. E a consciência é quando você tá numa situação e você consegue entender exatamente o que você está sentindo. Por exemplo, alguém te mostra uma foto de um cachorrinho fofo. Você tem consciência de que aquilo te deixa feliz. Da mesma forma que quando você está numa situação desagradável, você sente que aquilo te faz mal. E também tem as expressões. As expressões, elas vão desde o semblante, a cara que você faz quando alguém fala alguma coisa pra você, até mesmo na linguagem corporal. Todo o seu corpo, o tempo todo, ele tá se comunicando com as pessoas. E, inclusive tem um livro muito interessante sobre isso, chamado Corpo Fala, para quem tiver interesse, é muito bacana de ver. E existe também a vocalização, que é a maneira como você entona a sua voz para dizer alguma coisa. Porque você pode dizer eu te amo, mas você pode dizer eu te amo de várias maneiras, e isso faz toda a diferença. E agora que eu já expliquei um pouquinho melhor para vocês esse aspecto, e vocês têm uma noção um pouquinho melhor sobre a inteligência emocional, eu queria tratar um pouquinho mais dela especificamente, porque ela é uma ciência nova, relativamente nova, e ela é muito ampla. E geralmente, quando a gente escuta sobre isso, a gente pensa logo em um ambiente corporativo, uma grande empresa, talvez até um serviço público, né? E uma das esferas mais importantes da inteligência emocional tem a ver com a felicidade no ambiente de trabalho, porque, inclusive, tem um estudo que foi lançado em 2015 na revista Economia do Trabalho, feita pelo economista Andrew Oswald, que ele diz que aqueles funcionários que se sentem felizes no ambiente de trabalho, eles produzem até 12% a mais. E lendo sobre isso, pesquisando a respeito, eu comecei assim, sabe, pensar com os meus botões sobre como é que isso pode ter relação, como é que a inteligência emocional pode ter relação com aquelas profissões que lidam diretamente com a vida das pessoas, né? Por exemplo, a gente está vivendo um momento de pandemia. Como é que os profissionais da saúde desenvolvem a inteligência emocional para lidar com esse tipo de situação? Porque o estresse é muito grande. E uma pesquisadora chamada Stephanie Kohler, que é professora da Universidade de Toronto, ela publicou na revista Emotion, no ano de 2014, um estudo dizendo que, por exemplo,
Para os estudantes de medicina, a inteligência emocional é fator determinante de sucesso durante o curso. Ou seja, o sucesso daquele estudante durante o curso vai depender do nível de inteligência emocional que ele desenvolve. E isso vai afetar o futuro profissional que ele vai ser. Porque isso faz muito sentido. Porque quando você para pensar que a vida de uma pessoa está nas suas mãos, você tem que ter o controle emocional. E quando eu falo controle emocional, eu não estou dizendo que você tem que inibir as suas emoções, que você não pode transparecer o que você está sentindo. Pelo contrário, as emoções, elas têm que ser bem utilizadas no ambiente de trabalho para que você possa criar vínculos, para que você possa aumentar o seu desempenho. Quando Charles Darwin fez a teoria da evolução, da seleção natural, ele inclusive cita as emoções como um fator da evolução humana. Então, a gente precisa, na verdade, saber utilizá-las corretamente. E eu sei que quem está acompanhando a TV nesses últimos dias só está ouvindo falar de 3 coisas, né? Coronavírus, política e sobre ações policiais. E acabou se tornando um momento de muita reflexão, tanto para o Brasil quanto para o mundo, sobre as ações policiais, desde as condutas nos protestos até nas operações policiais. E o meu foco aqui não vai ser debater essas condutas específicas, mas sim pensar em soluções para a gente mudar essa realidade. E que realidade é essa? Eu trouxe alguns dados desde 2015 para tratar com vocês e ver a situação que a gente vive. Como é que vivem os policiais? Como é que são as formas de trabalho dele? Quais são as condições de trabalho, na verdade, né? Qual é o número de mortos? Como isso tem se refletido nas estatísticas? E o Núcleo de Estudo de Violência da USP, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança, no início de junho, eles divulgaram alguns dados falando que, comparando 2018 com 2019, perceberam que o número de policiais que morreram diminuiu, cerca de 50%. Em contrapartida, o número de pessoas que morreram aumentou. O índice foi do valor de 5.804 pessoas. E o estado que tem proporcionalmente o maior número de pessoas mortas é o Amapá. Contudo, só o Rio de Janeiro tem mais de 1.000 mortes e consegue concentrar 30% do total. E, coincidentemente, o Rio de Janeiro ele é um dos estados que tem o menor salário para os policiais. E, como eu disse anteriormente, as condições de trabalho... Na verdade, eu esqueci de explicar para vocês. É cientificamente estudado que ambientes de trabalho onde você não se sente feliz, a tendência de ocorrerem falhas é muito maior. Então, é possível traçar coincidências entre esses dados. Poxa, o estado onde tem o maior nível de criminalidade, o estado onde os policiais recebem menos, o estado onde tem o maior índice de pessoas mortas. E em 2015, saiu um estudo dizendo que o Brasil tem a polícia que mais mata no mundo. Mas uma especialista na área, que é a Olga Câmara, publicou um artigo em maio de 2019, dizendo que a polícia no Brasil é a que mais mata, mas também é a que mais morre. E ela trouxe uma informação que eu achei muito relevante. Ela diz que cerca de 73% dos policiais militares no Brasil tiveram algum colega morto durante o trabalho. E que cerca de 77% tiveram algum amigo morto fora do trabalho. E isso gera danos na saúde mental dessas pessoas. Você cria um sentimento de medo e de insegurança. E essas são as condições de trabalho dessas pessoas. É um estresse contínuo. E eu peguei um artigo também do psicólogo social chamado Edilson Feliciano da Silva, que ele tenta mostrar a importância da psicologia aplicada à polícia, porque só assim podemos criar uma polícia cidadã baseada nos direitos humanos.
E ele explica que a psicologia ela não é aplicada efetivamente na polícia, que ela é basicamente utilizada em dois momentos. Quando aquele candidato é aprovado no concurso público e tem que passar por uma avaliação psicológica, e durante a academia, quando ele recebe algumas aulas que são meramente conteudistas, não tem uma intervenção psicossocial maior antes de colocar esse indivíduo na rua para interagir com a sociedade. E isso faria toda a diferença. E uma outra psicóloga chamada Michelle Becker, ela trata sobre um outro aspecto, dizendo que os policiais, eles aprendem um código de conduta, que é para controlar as emoções. E isso, de alguma forma, inconscientemente, gera para eles um sentimento de inabalabilidade, ou seja, que isso não vai me afetar, que eu tenho que guardar essas emoções para mim, e isso acaba gerando danos na saúde mental desse policial, porque são problemas de hierarquia, são jornadas de trabalho excessiva, são desestímulos, é falta de reconhecimento por parte tanto do governo quanto da sociedade. E alguns, não só os policiais, muitas pessoas ainda pensam que ir ao psicólogo, fazer terapia ou estudar a respeito é um sinônimo de fraqueza, é um sinônimo de fragilidade e incompetência. E por isso elas não vão atrás e acabam abrindo mão de cuidar da saúde mental delas. E pensando nisso, uma psicóloga postou no site dela, chamado Terapia de Bolso, no final de 2018, algumas dicas para auxiliar os policiais a manterem a saúde mental. E a terceira, ela postou 7 dicas, e a terceira que ela dá é justamente o desenvolvimento da inteligência emocional. E pensando nisso, eu fui atrás, então, de palestras, de cursos, políticas públicas que foram implementadas nos últimos anos para desenvolver, para fomentar a inteligência emocional na polícia. E, assim, dos últimos 2 anos para cá, de fato apareceram algumas coisas, mas são basicamente algumas palestras, cursos, são coisas poucas, em comparação à demanda. A gente precisa muito disso. E eu vejo que a maioria das pessoas que se interessa sobre isso, de tentar treinar esses policiais, são próprias pessoas da corporação que tiveram a oportunidade de conhecer, de estudar sobre inteligência emocional e vendo a importância disso, tentam trazer. Mas que não existe, não vi nada. Transparência, política pública, não tem nada sobre isso para tentar treinar essas pessoas, dar a qualificação necessária para que elas possam sair com segurança e desempenhar bem as funções dela. E não existem muitos estudos feitos do próprio governo sobre o desempenho e a inteligência emocional dos policiais. E alguns sites de psicologia fazem sempre referência a um único estudo que foi feito pela Mona Lisa Muniz e pelo Ricardo Prime em 2007, só com os policiais de São Paulo. Eles selecionaram 80 policiais, 40 do interior e 40 da cidade, e aplicaram um teste de inteligência emocional. E a princípio era só isso. E os resultados foram muito positivos. Então, se você simplesmente lê sem atenção esse artigo, você pode ter uma falsa percepção de que todos os policiais têm uma inteligência emocional super desenvolvida. E não é por aí. No final do artigo, no final do estudo deles, eles até fazem uma observação no sentido de que eles têm interesse de fazer esse teste com aqueles policiais que são do outro extremo, que têm desempenhos não tão positivos. E porque todos esses que foram selecionados têm alto desempenho e, coincidentemente, todos aqueles que têm alto desempenho têm altos índices de inteligência emocional. Então, você pode ver que existe uma relação sobre isso. E tanto existe que, infelizmente, ontem eu estava assistindo o jornal na hora do almoço e apareceu uma manchete falando sobre o caso do menino
João Pedro, que faleceu lá no Rio de Janeiro, que estão sendo feitas investigações para tentar solucionar o caso. E um dos policiais que estava na operação, que no caso era o delegado da operação, ele foi depor no Ministério Público e disse que tem um mês que ele não consegue dormir, que ele fica tentando pensar em formas que ele poderia ter evitado a morte do menino João Pedro e ele não tem uma resposta para isso. E ele também disse que se arrepende muito de não ter ido falar com o pai do João Pedro quando ele estava na delegacia de homicídios, que ele poderia ter conversado e ter se desculpado pelo que aconteceu, e disse que ele não tinha treinamento para isso. E quando eu ouvi o delegado Sérgio Sarrione, desculpa gente, o delegado Sérgio Sarrione falando sobre isso, eu fiquei muito emocionada, porque você sabe que isso pode fazer a diferença na vida desses policiais e da sociedade, que se isso for aplicado de maneira mais efetiva nas corporações, você pode refletir isso nas estatísticas. E eu queria saber de vocês acham que isso tem relação ou nada a ver? Se vocês têm alguma experiência, conhecem alguém que já trabalhou com isso, que é policial, como é que essas pessoas se sentem quando passam por situações de estresse? É muito difícil. Então eu queria saber de vocês também. Vocês estão de ladinho pra mim. Eu queria saber de vocês. O que vocês acham a respeito? Podem falar, tá? Eu deixo. Não tem problema. Eu queria saber o que vocês acham. Porque, assim, se você for parar pra pensar, é muito cruel, né, com essa pessoa que não recebeu o devido treinamento, que passou por uma situação muito desgastante, teve que ver uma pessoa sofrer, um amigo morrer no trabalho, um jovem perder a vida e não ter nenhum amparo, nem do Estado, nem da sociedade, porque quando a gente vê as notícias, a gente tem que ser bem criterioso. A imprensa, os veículos de comunicação, eles são fundamentais para manter a nossa democracia. Só que você tem que conseguir ser crítico ao ponto de tirar o que é informação e deixar de lado o que é sensacionalismo. Todos os dias no jornal a gente vê 90% das coisas, a maioria das coisas que a gente vê no jornal são coisas ruins. Então, se a gente só vê policiais fazendo coisas ruins, a impressão que a gente tem é que toda a polícia é ruim. E na verdade não é. Tem muitas pessoas que lutam todos os dias para mudar essa imagem negativa que essa instituição tão importante no nosso país tem. E saber que essas pessoas, elas às vezes não têm condições de trabalho boas, que elas sofrem diariamente abalos psicológicos, que elas, não têm uma segurança de voltar para casa e saber que a família dela vai estar segura. Lá no Rio de Janeiro tem muita gente que é policial e que não sai de farda na rua, que nem aqui em Brasília, né? É comum a gente ver policial voltando para casa fardado. No Rio de Janeiro não é assim, né? Aqui, ó, deixa eu ver. Algumas pessoas estão conversando comigo. A Letícia disse assim, olha, não conheço ninguém, mas eu acho que muitos policiais não estão preparados. Eu também me sentiria mais segura em saber que esses policiais estão tendo treinamento, estão sendo incentivados efetivamente a praticar inteligência emocional, né? E eles também, porque eles estão colocando a vida deles em risco todos os dias. E aqui a Alessandra, gente, inclusive a Alessandra, para quem tiver interesse, ela trabalha com isso, ela dá curso de inteligência emocional com preço super acessível, então quem quiser pode ir lá nela, é a Alessandra Vieira, é ótimo, viu? Pode ir lá conferir. Ela falou aqui, olha, conheço e convivo com policiais, eles não são despreparados, mas simplesmente não têm apoio algum, isso é verdade. Só têm acesso a apoio psicológico no admissional e depois nenhum. É exatamente isso. Quando eles entram
quando eles são aprovados no concurso público, eles passam por essa avaliação, lá naquela academia um negócio rápido, é só para falar que deu a matéria, mas na hora que eles precisam, não tem apoio. E, assim, aqui no Brasil nós temos altos índices de criminalidade. Você vai comparar com outros países, sabe, nos últimos 2 anos na Inglaterra, quantos policiais morreram? 2. Não tem como comparar, sabe? Então, são condições de vida muito ruins, é muito cruel. Essas pessoas, elas não se sentem seguras, elas têm medo do que possa acontecer com a família delas. Eu já tive experiência de conhecer uma pessoa que o pai dela era policial militar, ela tinha vários irmãos e ela era uma das mais novas. Quando ela era menina ainda, o pai dela morreu a serviço. E a família dela cresceu com o passar dos anos com esse sentimento de insegurança, porque sentem a falta dessa pessoa na vida delas. E não é justo você simplesmente cobrar e não dar nenhum amparo para essa pessoa. É muito fácil a gente chegar e cobrar deles uma certa conduta que não foi ensinada para eles. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, a Gabi, ela falou assim, ó, é pressão de todos os lados. E a Alessandra complementou. Eles não têm acesso a apoio para tratarem as questões que sofrem no dia a dia. Exatamente. Então, além do próprio Estado não dar esse amparo, muitos também não têm vontade, por conta própria, de ir atrás disso. E às vezes também não tem condições financeiras, porque é caro, né? E nem todo mundo consegue ter acesso a esse tipo de tratamento pelo SUS, por exemplo, né? A gente mal consegue, sei lá, as coisas que a gente mais precisa, vamos dizer assim. Não que a saúde mental não seja importante, mas sei lá, eu quebrei a perna, eu vou no SUS, eu vou ficar 2 dias na fila do hospital, infelizmente. E a Laís trouxe assim, não só nas carreiras policiais que existem essa precariedade em relação à saúde mental, e a falta desse apoio prejudica diariamente a execução das funções. Exatamente. Eu sou da área do direito. Quando eu era pequenininha, poucas pessoas sabem, eu queria muito ser policial. Mas ao longo do tempo eu fui mudando de ideia, fui vendo outras maneiras também de ajudar as pessoas. E um dos motivos de eu ter mudado de ideia na época foi porque eu comecei a perceber que não era uma vida segura, que eu poderia morrer, que isso poderia trazer riscos para minha família. Então, hoje eu tenho outras ambições e uma delas é seguir magistratura, ser juíza. E a gente não fala muito sobre isso, mas existem diversas áreas com várias matérias, né? Mas a vara criminal, meu irmão, é um negócio muito complicado. E a maioria dos profissionais que trabalham com direito diariamente na área criminal também não tem do Estado. Tá, que assim, vamos comparar que um juiz tem muito mais condições de ir atrás de um psicólogo do que um policial. Mas, assim, não se preocupam com isso. O Estado não se preocupa em prestar esse amparo para os profissionais que precisam disso, seja na saúde, seja na polícia, seja para, por exemplo, os professores que enfrentam muita coisa no dia a dia e tem que saber se atualizar e suprir as necessidades dos alunos dele em diversas faixas etárias, né? A Laís também trouxe... A Laís não, o Bruno falou bem assim, ó. É porque tá chegando e não tô conseguindo acompanhar. Bruno, eu acho que sim, que esse preparo é importante. Porém, acredito que esse caso do João Pedro é muito delicado e vai além disso. Não só o caso do João Pedro. Tem muitos casos recentes que estão gerando uma reflexão mais profunda e que, por exemplo, algumas pessoas falam assim, eu não queria entrar nesse assunto, mas, a polícia é racista. Eu não acho que é bem assim. Essa é a minha opinião. Mas eu acho que, como em todas as áreas, existem pessoas que cometem erros. E essas pessoas que cometeram erros, que cometeram condutas criminosas, têm que ser punidas, até para ser um exemplo. E que também... Ai, eu me perdi o que eu tava falando. Desculpa. Mas que elas têm que ser punidas dentro das proporções do que elas cometeram para ser um exemplo. E que também não dá pra gente comparar, às vezes, uma conduta aqui no Brasil e uma conduta, por exemplo, nos Estados Unidos. Porque a maneira de manifestação do racismo aqui é diferente de lá.
A escravidão aqui foi diferente e a abolição também. E se vocês têm interesse sobre esse tipo de assunto, eu indico uma amiga minha, que o nome dela é Vitória Correia. Eu vou postar depois pra vocês o perfil dela, que ela estuda somente questões de raça e é muito interessante debater sobre isso. E vai, assim, esse assunto é muito mais profundo do que a inteligência emocional na polícia. Mas eu acho que fomentar a inteligência emocional para essas pessoas pode diminuir sim o número de mortos, que inclusive a maior parte das pessoas que morrem vítimas da polícia no Brasil são negras, infelizmente. E a gente pode mudar isso, porque muito tem se falado criticando e denunciando, e tem que denunciar mesmo quando alguém faz alguma coisa errada. Mas eu acho que a gente também tem que pensar em formas de solucionar esse problema. E a Leis falou assim, olha, esse suporte tem que ser duradouro. Exatamente, esse acompanhamento tem que ser contínuo, não pode ser só quando o policial ingressa. Até porque, com o passar dos anos, eles vão passando por experiências que vão mudar a situação dele. Ele não vai ser a mesma pessoa de quando ele entrou. Por exemplo, dessa situação dele perder um amigo no trabalho. Como assim você perde um colega, quase irmão? Você passa mais tempo do seu dia do lado do seu companheiro de trabalho do que com a sua família. Como é que você não tem um amparo psicológico sobre isso? Você perder alguém, você vai trabalhar com medo. E, que nem eu falei, se você trabalha com medo, se você trabalha infeliz, a chance de acontecer uma falha é muito maior. É muito maior. Ó, a Alessandra trouxe assim, eu conheço casos de colegas que trabalham de trabalho que se suicidaram. Os colegas de serviço sequer tiveram uma sessão para tratar dessa perda. Isso é horrível. Eu tive uma experiência estudando num colégio, que eu não vou falar o nome, que um colega meu fugiu na sexta-feira da escola e todo mundo ficou procurando ele. E ele tinha sido escolhido para ir numa festa. E quando ele voltou para casa, ele se jogou da janela e morreu. E a escola simplesmente, na segunda-feira, falou, olha, fulano faleceu. E fez um comunicado geral para a escola inteira. E simplesmente continuou agindo como se nada tivesse acontecido, falando de vestibular, como se você não valorizasse a vida dessa pessoa. Então, por exemplo, se você perde algum colega de trabalho e o seu chefe sequer presta uma homenagem, tenta, por exemplo, de alguma forma conversar com você sobre isso, trabalhar isso em grupo para superar essa situação, nossa, você fica remoendo isso. E especialistas falam que quando você tem uma experiência negativa no trabalho, a tendência de você ficar pensando sobre isso é muito maior. E você fica remoendo, e isso vai baixando a sua produtividade. Enquanto que as experiências produtivas, por mais curtas que sejam, elas estimulam a durabilidade da sua produtividade no trabalho. Elas te deixam mais criativo, te deixam mais efetivo nas suas funções. E, olha, a Luísa Ferrari, ela falou assim, sem falar no preconceito que rola com quem faz terapia. Exatamente. Algumas pessoas, até hoje, veem a terapia, veem o acompanhamento psicológico como uma fraqueza, como, sabe, um sinal de incompetência. Poxa, se eu passei por uma atividade frustrante no trabalho e eu não tô conseguindo lidar com isso, é porque eu sou competente. Não, não é bem assim, tá bom? Todo mundo devia fazer terapia, todo mundo devia. Eu já fiz por um tempo e me ajudou muito. Eu fiz durante o divórcio dos meus pais e me ajudou muito, muito mesmo. E eu tinha esse preconceito até eu chegar lá e fazer. Ou tem gente que pensa assim, não, isso é coisa de gente doida, que só doida, que vai em psicólogo, psiquiatra. Não é assim, tá bom? A gente também tem que saber se colocar no lugar do outro e não julgar. Porque às vezes essa pessoa, ela precisa de um apoio emocional e tenta conversar com alguém sobre isso e essa pessoa vai e, sabe, só coloca ela pra baixo. Então, se você conhece uma pessoa que precisa desse apoio psicológico, você tem que incentivá-la a ir no profissional, tá bom? Não é pra... Tem muitas pessoas que julgam, falam, não, isso é coisa de gente doida, isso aí é coisa de gente que não quer nada com a vida, que... Não, isso é... Tem gente que diz até que,
não, porque isso é coisa de mulher, super machista, né? Tem gente que diz, porque acha que falar de sentimento é uma fraqueza. E olha, a Alessandra trouxe aqui de novo. Imagina lidar com questões sérias como estupros, roubos, tráfico, suicídio, entre outros. Sequer tem um psicólogo na equipe. Olha só, isso é muito sério. Quando eu trabalhei um tempinho no TJ, que é o tribunal daqui de Brasília, tá? Pra quem não for de Brasília. Eu tive a experiência de ver muitos processos e geralmente eles eram da área civil. Mas havia alguns que eram criminais. E eu vou te falar uma coisa, experiência própria. É muito diferente você ver pessoalmente uma pessoa. Isso porque eu vi só foto, tá? Mas é uma imagem de uma pessoa morta, uma imagem de uma criança que sofreu abuso. E essas pessoas lidam com isso todo dia. E de verdade, só de ver esses processos, eu chegava em casa muito mal. Porque você fica pensando naquilo, é muito difícil você tirar aquilo da sua cabeça. Aquilo ali é muito impactante. E às vezes acontece um fenômeno que é a pessoa, ela começa a perder, não digo a humanidade dela, mas a sensibilidade que ela tem. Ela vê aquilo e ela não se emociona mais, ela não sente mais aquele susto que a gente tem quando vê uma cena dessa. É muito diferente dos filmes. Os filmes romantizam muito isso. E é diferente na vida real, principalmente para quem trabalha com isso todo dia. E a Laís falou assim, olha, até mesmo no fim do exercício, é importante que eles tenham esse apoio, até porque os traumas não acabam quando se aposenta. Isso é verdade. Inclusive, não só para os policiais, mas para quem é das Forças Armadas. Porque tem muita gente que, por exemplo, do Exército, da Marinha Aeronáutica. Inclusive, gente, eu moro num prédio de militar, tá? Então eu conheço muitos militares aqui, mas inclusive aposentados, que tiveram experiências muito fortes durante a vida e não tiveram apoio nenhum. E hoje, tanto ele quanto a família dele sofrem a consequência, porque isso deixa sequelas para toda a vida. Por exemplo, aqui no Brasil a gente não fala muito sobre isso, nem em obras de arte, em filme, nada. Mas nos Estados Unidos a gente vê muito sobre aquelas histórias dos soldados que vão pro Iraque, vão pra guerra e voltam e não são mais a mesma pessoa. E é isso que acontece com os policiais, só que é uma coisinha a cada dia e aí às vezes você vai deixando aquilo de lado, você tenta não ver, você fala, não, isso não é nada, eu não preciso disso, eu vou dar conta sozinho, eu vou dar conta sozinho, e você vai levando, e isso às vezes pode afetar muito a sua vida, pode afetar a sua vida e pode afetar terceiros que não tem nada a ver com isso, né? Que é uma das coisas que mais acontece. E, olha, a Lele falou assim, olha, todo ser humano devia fazer terapia, exatamente, todo ser humano devia fazer terapia. Olha, a Vitória, também te amo, Vitória. E a Alessandra, gente, a Alessandra é maravilhosa, tá? Ela é namorada dela da BOP, ela conhece muito sobre o assunto. E quem tem policial na família ou da BOP sabe que eles se empenham muito no trabalho deles, que eles vivem para aquilo, que eles treinam muito. Eu sei que quem é da BOP, tipo assim, mesmo quando tá viajando, treina e só vai fazer alguma coisa depois que treina. E ela falou assim, olha, a inteligência emocional é desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Não há como um policial desenvolver resiliência e inteligência emocional sem elaborar todas as emoções. Nossos policiais são heróis. São heróis de fazerem um bom trabalho, exatamente. Eles têm que ser reconhecidos também. Infelizmente, na maioria das vezes a gente não vê o devido reconhecimento para esses policiais que têm uma conduta exemplar. A maioria das coisas que a gente vê são coisas negativas e isso às vezes gera uma imagem muito ruim das pessoas. E a gente tem que mudar isso, porque apoiando eles é uma forma de indiretamente trazer um retorno para a sociedade, porque se você trata eles bem, eles vão trabalhar melhor, né? Eles vão se sentir melhor exercendo aquela função e isso vai refletir em você, vai trazer mais segurança para o lugar onde você mora, para o lugar onde você trabalha. E
Ó, a Laís falou assim, olha, os policiais são os que mais apresentam doenças cardiovasculares e doenças como depressão. Isso está ligado ao estresse que passam diariamente. Tudo isso é interligado. Aí a Alessandra também falou assim, olha, eles não têm recurso e também não têm apoio. E é verdade. Inclusive, isso é pior para quem é mulher. O estresse afeta mais a mulher do que o homem. Então, ainda tem isso, né? As policiais, mulheres, nossa, a tendência é muito maior de desenvolver doenças cardiovasculares, doenças psicológicas. E às vezes você vai negligenciando isso ao longo da sua vida e chega a um ponto que não tem mais como esconder. Então, às vezes, quando a pessoa percebe que precisa tratar isso, já está num quadro muito avançado. E isso é muito preocupante. É complicado, né? Ai, gente, eu fiquei muito feliz de conversar com vocês. Eu achei que não ia ter tanta repercussão assim, confesso. E gostei muito, muito mesmo. Fiquei muito feliz com a presença de todos vocês que estão me apoiando, que estão me estimulando. Eu vou continuar, tanto por meio daquelas publicações, quanto organizando lives, tratar sobre esse tipo de assunto com vocês, para de alguma forma trazer debates produtivos, com informação, porque a gente vive numa época onde a gente tem tanto acesso às coisas, mas que infelizmente a gente vive uma era de desinformação. E eu queria trazer coisas relevantes para vocês, de confiança, com credibilidade. Não tô tirando essas coisas da minha cabeça. Foi estudo de muita pesquisa antes de eu trazer esse material para falar com vocês. Eu não queria dar uma aula, eu queria mais era conversar e expor as coisas. E também ajudar a quebrar um pouquinho essa insegurança na hora de conversar, na hora de falar. Até porque daqui a pouco eu vou apresentar meu TCC. E eu queria, de verdade, agradecer novamente a todos vocês. Minha intenção não era fazer um vídeo longo, eu queria falar 20 minutos, eu já falei 40. E é isso. Muito obrigada novamente. Um beijo para todos. E fiquem bem. E quem quiser divulgar, eu vou salvar a live que a gente fez no meu IGTV. E se vocês quiserem compartilhar, sintam-se à vontade. Eu não tô fazendo isso como promoção pessoal nem nada. É mais para um aprendizado meu. E também para trazer esse tipo de discussão saudável para os meus amigos, para essas pessoas que me seguem. E é isso, tá bom? Um beijão e tchau. Eu não sei como parar. Aqui, agora eu sei.